Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que também não são cristãos. Eu cumprimento uma boa noite e que Deus lhe abençoe e que a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Vamos agora orar pela palavra do Senhor, que Deus quer falar poderosamente. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, toda a honra, toda a glória é dada ao Teu nome para sempre. Te louvamos, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Calma aí, eu esqueci o fone de... Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os que não são cristãos, com uma boa noite e que a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Então, vamos levantar uma oração para ler a palavra do Senhor, que é poderosa e eficaz. E discerne medula, ela discerne todas as coisas, e nada há oculto diante da palavra de Deus. Ela revela o profundo, o oculto e escondido. Então, vamos orar. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Pai querido e santo, na Tua presença, meu Deus, eu entrego nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos, meu Deus, pelas bênçãos, pelo livramento, pelas maravilhas. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fala conosco, Senhor, através da Tua poderosa palavra. Revela o profundo, o oculto escondido e nos conceda a vitória e o livramento. É para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler em Atos, o livro de Atos, apóstolo Paulo, né? É o livro de Atos, capítulo 10. Abrem todos a Bíblia. Quem não tem Bíblia, ouve a palavra e guarda no teu coração, que Deus vai falar contigo nesta noite. O texto é o centurião Cornélios, né? Que diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélios, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Aí diz aqui, este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélios. Ele, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Senhor, que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Ora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. E retirando o seu anjo que ele falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar a quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer.
Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e o que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atados pelos 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se. Aí diz: e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Só até aqui. Olha só, Cornélios era um homem, olha só que a palavra diz, ele era um homem temente a Deus e toda a sua casa, e fazia esmola, né? Orava, fazia esmola, temia a Deus. Mas o que faltava para o anjo? O anjo foi lá na casa dele. Para que propósito o anjo foi lá na casa dele, né? Que propósito o anjo foi lá dentro da casa de Cornélios? Para quê? Porque faltava uma coisa: podia orar, podia dar esmola, temia a Deus, mas não tinha reconhecido a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E Pedro, homem sábio, homem escolhido de Deus, apóstolo Pedro, Deus, na mesma hora que usou o anjo para falar com Cornélios, enviou um anjo, né? Enviou um arrebatamento de sentido para Pedro, e Pedro teve aquele arrebatamento de sentido e viu uma bandeja com grandes lençóis, um grande lençol descendo para a terra, com animais, quadrúpedes, répteis. E Deus falou para ele estava com fome. Ele estava com fome. Deus falou para ele: Pedro, mata e come. Ele: Senhor, eu não posso, eu nunca comi coisa imunda. Aí Deus falou para ele: não te faças imundo o que eu purifiquei. O que faltava? Deus já tinha purificado Cornélios, mas faltava Pedro ir lá para falar de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o que salva, liberta, que leva para o céu. Você pode orar, você não tem Cristo, mas você ora, você busca a Deus, você dá dízimo, você dá oferta, você frequenta a igreja. Mas se você não escolher a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, é em vão. O que faltava para Cornélio? Jesus Cristo. Aí Deus abre a sua palavra, né? Aí, ó. Aí Deus, ó. Olha aqui, ó. Olha o que Deus fala poderosamente.
Aí Deus mandou Pedro ir com eles, com os soldados que Cornélio botou lá para pedir a ele, para ele vir, porque ele queria ouvir. O Senhor estava mandando, o anjo foi para mandar buscar Pedro para ouvir a palavra do Senhor em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. Aí, ó, foi lá, aí diz assim, o versículo 23 do capítulo 10 de Atos, diz assim: então chamou, ó, os judeus foi avisado, versículo 22, né? Disse assim, ó, e eles disseram a Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem, né? E eles disseram a Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho. Cornélio era um homem, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho. Aí diz assim, e toda a nação dos judeus foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse a sua casa, e viesse e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro e recebeu em casa. Aí Pedro chamou. Pedro ficou escabeado. Como é que esses homens batem na minha porta? Ele não queria dar ouvido, mas o anjo explicou, o soldado explicou o que tinha acontecido. Aí Pedro foi e chamou para dentro e preparou tudo e foi. Ó, aí diz aqui, ó, no versículo 30, de Atos 10, capítulo 10, diz assim, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélios, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar Pedro, que tem por sobrenome, né? Manda chamar Simão, chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar. Aí, vamos pular que é muito grande. E abrindo a boca, aí no versículo 34 diz, e abrindo a boca, Pedro, a boca, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas ele é agradável que em qualquer nação o temer e faz o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz em Jesus Cristo, este Senhor de todos. Aí, olha a palavra, né? Ali o Pedro foi, chegou na casa de Cornélio, foi bem recebido. Quando ele abriu a boca, ele anunciou a salvação e a paz em Jesus Cristo, que ele é a paz, Jesus Cristo é a paz que excede todo entendimento, né? Que salva, liberta e leva para o céu. E ali foi anunciado. E a Bíblia fala aqui, que é muito grande, que quando ele anunciou, quiseram ser batizados. O que lhe falta? Vamos ser batizados. E Pedro batizou todos eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? E Deus ali abençoou a Pedro, abençoou todos os irmãos que precisavam ouvir a palavra do Senhor, né? E que não pode deixar de ouvir. Então você que não tem Cristo,
você que ainda falta, ou você que é católico, que ainda falta algo, né? A Bíblia diz que Deus não tem parte com os idólatras, né? E que o Senhor vem salvar e libertar. Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é Espírito, e importa que adorem em Espírito e em verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então saiba de uma coisa, meu amado ouvinte, precisou Cornélios, que devia ser um homem igual católico, que não conhecia Jesus Cristo, não reconhecia Jesus Cristo como Senhor, né? E ele precisou aceitar Cristo, reconhecer a paz, o amor em Jesus Cristo e a salvação em Jesus Cristo. E ali Cornélios todos ouviram a palavra, todos quiseram ser batizados e todos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em novas línguas, né? E foram uma bênção. E Pedro saiu dali, e esse povo era chamado de gentil. E Pedro depois teve que explicar para a igreja, justificar para a igreja o porquê ele foi ali entre os gentios, porque a igreja questionou. E Pedro teve que explicar para a igreja. Então, saiba de uma coisa, né? Você que não é cristão, que não conhece a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que não tem a paz que excede todo entendimento em Jesus Cristo, não tem a paz como muitos que diz que tem a paz e tem o capeta, tem o diabo, né? Porque quando a pessoa pode dizer uma opção de coisa, mas se ele ele não tem Jesus Cristo como único e o Salvador, ele não é liberto. A sua boca é um sepulcro caiado. É o profeta o profeta da iniquidade. É o profeta do erro, da língua maldita. Então nós temos que reconhecer a paz que excede todo entendimento, é aquela paz que te dá e que a sua língua, os seus lábios, é como Isaías, né? Deus purificou os lábios de Isaías. Isaías era um homem depravado, um homem que falava besteira, que não era profeta, e de repente Deus limpou os lábios, purificou com uma tenaz de fogo. Então, muitos estão pensando que eu sou crente, mas ainda não é crente, ainda não aceitou a Jesus Cristo, vive na mentira, deturpação, heresia, né? E vive no erro, porque pensa que está em Cristo e está com o diabo. Então nós temos que vir a Cristo para receber a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Deus vivo, o Deus poderoso, que quando você é batizado com o Espírito Santo, depois do batismo nas águas, tu é batizado com o Espírito Santo, você recebe os dons. A Bíblia fala que todos falaram em novas línguas, em línguas repartidas, como de fogo. Então, abra a sua boca, busque a Deus e aceite a Jesus Cristo. Você que está em casa, aceite a Cristo, que não é cristão. Os que são cristãos, continua firme buscando a Deus, ouvindo a palavra. E os que são desviados, volte para Jesus, que Jesus quer te salvar e quer te abençoar, escrever seu nome no livro da vida, né? Porque Ele é amor e misericórdia. Então, essa é a palavra, meu amado ouvinte. Agora vamos orar para o término, para a gente, você que está com problema, famílias no leito, famílias no presídio, tudo cheio de problema, saiba disso, que Cristo, Ele pode te salvar e te abençoar e te dar vitória e suprir toda a sua necessidade. Ele é fiel, saiba disso. Inclina a sua cabeça. Meu Deus, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos, ó Deus santo, os teus filhos que estão, Senhor, com problema de saúde, nos lares, ó Deus, problema de saúde, ó Deus, tão aflitos, ó Deus, por muitas coisas.
Pai, perdoa seus pecados, ó Deus, esses que estão se curvando agora diante de Ti, perdoa seus pecados, ó Deus, ó, recebe eles, ó Senhor, ó Deus, porque Tu escolheu eles, não ele te escolheu. Abençoa, perdoa seus pecados, lava eles com Teu sangue, purifica, dá vitória, dá escape, livramento, cura, liberta, salva, escreve seu nome no livro da vida e conceda a vitória. Ajuda os Teus filhos, ó Deus, restaura, Senhor, as suas forças, ó Deus, abençoa essas vidas, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, vá lá ao coração dessas pessoas, ó Senhor, visita os leitos, ó Deus, tanta gente morrendo, meu Pai, visita agora os presídios, salva, liberta, ó, cura e abençoa e dá vitória. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e Te agradeço no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Agora vamos terminar. Fecha seus olhos e você recebe a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém. Fique na paz e que Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada com Cristo Jesus. Amém.